Café com Política. A gente ainda segue nessa temática, né, exatamente pela complexidade que tem, mas de algumas ações que estão acontecendo. E o Bruno Silva está aqui com a gente para trazer também um pouquinho da análise. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira, claro, e todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom. Bruno, Campinas, ela integra a Comissão Nacional de Cidades Exportadoras para tentar negociar com o governo federal, estadual, medidas para reduzir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos. A decisão foi tomada durante uma reunião extraordinária da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Segundo o prefeito de Campinas, Dário Saad, do Republicanos, 25% das exportações da cidade têm os Estados Unidos como destino, o que representa aproximadamente 250 milhões de dólares por ano. A estimativa em Campinas é uma perda de até 40% desse total. E aí essa comissão diz então que vai dialogar com o governo federal, propor alternativas para proteger os municípios mais afetados, com a ideia também de envolver o governo de São Paulo nessa discussão e a região metropolitana de Campinas, que reúne 20 cidades e é uma das que mais exportam também no estado. Só lembrando que fora do tarifaço ficaram itens como peças para aeronaves, envolvendo diretamente a Embraer, o suco de laranja, combustíveis e derivados e também algum tipo de madeira. Só que tem setores ainda muito mais impactados. Exato. Aí, Bruno, queria também entender, né, mesmo tendo essa frente aí, se isso realmente tem alguma força, né, essa comissão tem alguma eficiência, né, pensando que pode ser só uma fumacinha ali diante da guerra que se tornou, né, uma guerra tarifária. Será que tem algo prático mesmo? Porque não depende mais desse diálogo do governo federal com norte-americano, né? Que exatamente que influência isso pode ter ou ajudar? Eu vejo assim, Sandra, eu acho que tem, do ponto de vista dos prefeitos, um desejo de sinalizar para a presidência da República como eles estão pensando aqui na base o problema operacional básico dessa história toda, porque as soluções em si, elas já estão no horizonte, né? O próprio especialista que falou há pouco da questão, né, tarifária do ponto de vista mais, né, dos desafios para poder, por exemplo, buscar novos mercados consumidores, já antecipou um pouco do que vai ser o drama que o governo vai ter que lidar. Obviamente que o governo federal já anunciou que está em tratativas, principalmente com os países do bloco, né? Então, ou seja, 2 dos destinos possíveis para também realocar, além do mercado interno, vai ser conversar com China e vai ser conversar com Índia, para ver se ambos conseguem absorver parte, pelo menos, desses produtos, né? Onde com o tarifaço vai ficar muito difícil dos exportadores continuarem mandando. Você tem uma solução que não é a viável na mesa, mas é também pensável. Você pode repassar o custo, né, para quem está lá nos Estados Unidos e ver se vai comprar ou não, porque os Estados Unidos também vai continuar demandando. É o caso do café. Os Estados Unidos vai continuar demandando. O produtor brasileiro não vai mandar dado a tarifa ou vai aumentar o preço? E aí compra quem quer também. Então acho que tem uma questão da própria dinâmica do mercado. Eu sei que soa grosseiro falar isso, mas tem uma questão do próprio mercado que a gente vai ver também até que ponto ele vai tensionar e onde vai chegar. E até do ponto de vista logístico, vamos nos lembrar que a China vem investindo pesadamente, vem investindo no Peru através do projeto de expansão, né, da Rota da Seda, que investe em infraestrutura pesada para poder, através do Oceano Pacífico, fazer uma nova integração com a América Latina como um todo, que é onde os Estados Unidos está super incomodado e é onde está vindo também parte das justificativas, se há que elas existem economicamente, para esses tarifácios, porque muitos dos países têm contornado os Estados Unidos e têm buscado junto aos chineses esses investimentos, né? Então acho que tem esse cenário. Como que a região pode fazer com isso tudo, né? O que ela pode contribuir? Pode mostrar os dados de forma mais precisa, pode apresentar as demandas, até mesmo ideias que os produtores estão tendo ou soluções para que isso seja avaliado numa mesa de negociação junto com o governo federal. Mas o governo federal já está por dentro. O Alckmin, inclusive, quando fez toda essa circulação aqui no estado de São Paulo, está tentando justamente dialogar com os prefeitos, entender essa realidade, ver como o Brasil pode contribuir. O Lula chegou, inclusive, a estudar a possibilidade de comprar parte desses alimentos, né, sobretudo aqueles que são os alimentos que estão dentro dessa lógica do tarifaço, para poder ser utilizado, por exemplo, como merenda escolar ou algo que possa ser destinado publicamente, enfim. Então está se desenhando soluções, né? No curto prazo, obviamente, vai haver muita dor de cabeça, vai haver confusão. Os prefeitos estão
olhando isso já numa perspectiva um pouco mais ampla, porque eles sabem que vai impactar sobre a arrecadação, a depender de quanto tempo essa corda vai esticar. Qual que é a razão da incerteza? É o próprio Trump, porque o Trump fala uma coisa de manhã, outra à tarde e dorme comentando uma terceira. Inicialmente começava no dia 1, começou no dia 6. Inicialmente não tinha negociação, negociou-se 700 itens, né, que saíram do tarifaço. Inicialmente era uma questão econômica, depois se mostrou que era uma questão política. Então, o que se fala de manhã não se sustenta até o final do dia. Então, acho que essa incerteza, esse elemento de incerteza, é o que torna mais dramática qualquer solução efetiva. O que, veja, de todo modo, serve para o Brasil começar a pensar principalmente em outros mercados consumidores, diversificando a sua cesta aí de países que podem entrar como destinação, porque é independente, ou a despeito do que vier a ser decidido futuramente com esse tarifaço, sua manutenção por um longo tempo, ou até mesmo seu recuo, pelo menos o Brasil está achando uma fonte de diversificação. É claro que no curto prazo, o problema já está dado, né? Esse não vai ter como resolver muito. O que os prefeitos querem é ver se, em termos arrecadatórios, isso não vai começar a trazer, né, de arrecadação, isso não vai começar a trazer dor de cabeça lá na frente. É a pressão, então, de todos os lados, né, Bruno? Porque não é a questão de concordar, discordar, é de não sair prejudicado. Exato. E em Brasília, os parlamentares, ao invés de estarem engrossando o couro para avançar com essas negociações, cruzaram os braços, né? Na mesa da Câmara. Né? Então, quer dizer, tem gente que ajuda e tem gente que não ajuda em absolutamente nada, mais causa confusão do que qualquer tipo de avanço substancial, né? A preocupação é várias, menos o problema que está na base, que tem a ver com o emprego, tem a ver com o produtor, tem a ver com todo o consumo indireto que deriva disso, porque se você tem, por exemplo, as pessoas trabalhando, essas pessoas também moram na cidade, consomem com aluguel, consomem com alimentação, movem restaurantes, hotéis e assim por diante, né? Então, é todo o efeito indireto, mas muitos não estão preocupados com isso, não. Cada um tem o seu político de estimação, né? Bruno Silva, obrigada pela participação, ótimo dia para você, nos falamos amanhã. Eu que agradeço, gente. Um abração para você, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Até. Até amanhã, Bruno. CBN Campinas. A arte não... Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também